na mão com uma serpente. A pergunta que eu coloco mesmo como prévia ou primeira seria: onde que foi aquilo, o que estavam de facto a fazer e qual era o objetivo? Muito obrigado. Saúde acima, Sango. Obrigado pelo convite. Saúde toda a equipa da tua TV e a CIPCA. Esta é uma televisão com bons profissionais, jornalistas, apresentadores. E eu oro para que esta televisão cresça mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, concernente ao vídeo que está a gerar polêmica, mas esse não era o nosso objetivo. Nós somos um grupo de pastores que oramos por Moçambique, oramos pelos moçambicanos. E nos dias passados, nos meses passados, era muito comum ouvir sobre acidentes na N1. Nas nossas orações, o Senhor nos revelou, então, pontos onde temos acontecido acidentes, porque nós tínhamos que fazer uma corrente toda a estrada, quer dizer, todos os controles até Cabo Delgado. Achamos melhor começar de onde tem acontecido mais acidentes, que é no cruzamento de Chinavane. Então, quando tínhamos falar, fomos orando. Mas depois, enquanto nós íamos para Chinavane primeiro, nos deparamos com situações estranhas. E nós sabemos que no ramo do espírito não há coincidência. Sempre, por exemplo, que você ora por alguém e algo estranho acontece, isso tem uma mensagem. Primeiro a orarmos, alguém veio no seu estado de transe ou delírio, pediu-nos água. Geralmente, quando uma pessoa está a manifestar, pede água, significa que o fogo, a presença de Deus naquele lugar está forte. Nós fomos preparados. Um homem, uma mulher? Foi um homem. Okay. Foi um homem. Então, nós demos água. Aí, depois de darmos água, até comentamos. É muito estranho. Ok. Então, fomos orar com a polícia de trânsito. Nós fizemos uma oração, uma barreira ali no cruzamento de Navan. Oramos, olhamos para lá. Oramos, olhamos para aqui. Agora, quando nós regressávamos para orar numa pontinha onde tem um pequeno rio, onde também tem acontecido muitos acidentes e por acaso já não tem bermas de proteção para dizer que os carros entraram, vários carros entraram lá. Então, o Senhor disse: parem, orem aqui. Nós descemos e começamos a orar. Falou com todos, falou com algum? Como é que foi essa decisão? Ali, o Senhor falou com um de nós e ele depois nos comunicou. Isso é normal. Às vezes Deus não vai falar com todos ao mesmo tempo, mas pode revelar a um. Então, descendo, o que aconteceu é que começamos a orar. Enquanto oramos, a serpente sai e vem em direção a nós. Então, é um mal menor, mas sim, nós sabemos que a serpente representa um espírito, é um animal obscuro. Só para entender. Professor, coloca na linha a imagem da serpente também, nas linhas. A oração é feita de olhos fechados, abertos. Como é que é feita esta oração? Segue algum princípio? Nós, quando oramos nas estradas, primeiro viramos para o norte, oramos, depois viramos para o sul, oramos, e por fim ficamos de joelhos, oramos, e depois levantamos, avançamos. Agora, naquele momento, nós estávamos a nos organizar para olhar para onde? Para o norte, começar a orar de mãos levantadas. Só que ela vinha em direção a nós. Então, vinha em direção a nós. Agora, o que quer dizer que aquele espírito que causa morte ou acidentes lá, estava furioso ali e veja, se for a perguntar qualquer dos membros, eu comecei a sentir uma dor de pé estranha. Se for a ver a cruzada que nós fizemos em Chinavane, eu estava com uma dor do pé estranha naquele local. Eu, quando entrei, comecei a sentir muita dor do pé. Pode ligar para qualquer pastor, mesmo agora vai dizer, pergunta, o baú, o pé dele como estava. O meu pé estava a doer muito, porque era um ataque. Então, quando nós oramos, aquela serpente aparece, então nós matamos. Alguém pode perguntar, por que não filmaram a matar? Foi um momento de pânico. Você é um pastor, está a orar, aquilo era
de manhã, não sei o que, uma serpente não pode sair do rio ou do mato para a estrada. Nós sabemos que em condições normais, uma serpente não anda no alcatrão, não anda dentro onde há cimento, não. Uma serpente não faz isso, mas aquela serpente vinha mesmo no alcatrão. Então os pastores não entraram no rio, não? Não, no rio levantamos as mãos. Então, alguns entraram, mas eu não estava no rio. Quando se falava do rio, estava a se questionar a distância, de onde saiu até estar na estrada. Exatamente, até vir até onde nós estávamos. Então, naquele momento, o que aconteceu? Alguns estavam lá, não sei o que, a pegar, não sei aquelas fogas. Eu estava na estrada. Então, a serpente veio, matamos. Depois de matar, veja que aquele vídeo eu nem queria que se publicasse, porque eu disse, esse vídeo vai trazer problemas. Eu só peguei a serpente, mostrei, os outros pastores estavam distantes, vieram, viram, chegou ali o apóstolo Sérgio, começou a comentar. Agora, eu não sei como é que aquele vídeo saiu do nosso grupo de pastores para fora. Há muita coisa que a gente fez, oramos com estudantes, eram muitos estudantes, pregamos em Chinavane, oramos em vários pontos, muitos vídeos, já pessoas foram curadas. E esses vídeos não vazaram. As pessoas foram pegar esse vídeo da serpente, que nem fui eu que partilhei, nem sei como chegou, e está aí a criar essa polêmica. Agora, o animal serpente é um animal que representa algo mau, é algo obscuro, é usado por pessoas obscuras. Sempre que você ora na tua casa aparece uma serpente, significa que há um mal. Então, e geralmente, sempre que você mata uma serpente, significa que você está confirmado que você destruiu a base daquele espírito. Veja, já oramos lá há um mês, algumas semanas. Está silêncio aí, não? Está silêncio. Fruto da oração. Está silêncio. Vocês reclamavam toda hora, falavam de acidentes. Já oramos há um mês, alguns dias. Está silêncio. Está silêncio. Como é que está aí, não? A N4 agora é que já está a ter problema. Nós estamos a pensar em ir para lá de novo. A N1 está no silêncio. Oramos. Acha que as mortes são relacionadas com o mundo espiritual? Com aquela cobra também? O mundo espiritual é uma realidade. Não só aquela cobra, há várias. Se for já procurar um motorista de transporte interprovincial, vai dizer que animais que saem do seu habitat ficam na estrada. E se você, por exemplo, não tem uma boa espiritualidade, aquilo em Xangana, por exemplo, podem dizer que choque singuita, vai te acontecer algo mal. Mas se você está preparado espiritualmente, então você pode dilar com isso. E nós já dilamos com casos piores. Homens de Deus têm autoridade. Aquele cenário era mais uma forma de Deus mostrar que a atividade espiritual que estamos a desempenhar, ela é aprovada por Ele e Ele está conosco e há poder. A pergunta é que, se calhar, aqui, geralmente com a ação curandeiros fazem um ritual, disse os defuntos não estão, se calhar, ou os donos da terra não estão satisfeitos com outra coisa, mata-se ali algum animal. E para o vosso caso, como pastores, estamos aqui a dizer, estiveram lá. Aquela cobra representa defuntos, representa o diabo, representa demônio, representa o que exatamente? Aquela cobra representa uma entidade maligna. Cobra, serpente. Sempre que você for ouvir falar de serpente, não traz algo bom. Mesmo, por exemplo, quem faz alianças, pactos diabólicos, é dado uma serpente. Serpente não representa algo bom. Serpente representa uma má espiritualidade. É algo obscuro, é algo satânico. É por isso que não vais encontrar um homem de Deus divino, por exemplo, a falar da serpente como fosse algo bom ou a representar a sua espiritualidade. Até o próprio Messias foi uma pomba, que representa mansidão, paz, não sei se está a entender. Então, tem outros animais que a Bíblia refere como representação daquilo que é uma espiritualidade. Agora, quando se fala da serpente, não é algo bom. A própria Bíblia, quando vai em Gênesis, verás que tudo se estragou através de uma serpente, em que essa serpente lá existia o quê? Um espírito maligno. E sempre que você ora, Satanás sempre vai usar algo para te distrair ou te ameaçar. Há pessoas que oram, do nada na sua casa aparecem animais estranhos, aparecem aves estranhas, aparecem então situações estranhas. Então eu não acredito em coincidência. O mundo espiritual é uma realidade. Número 2, podemos trazer qualquer homem da área da matéria que me diga qual é a serpente que de manhã ela vai sair do rio para Alcatrão. Só o cheiro da Alcatrão, a serpente não quer sentir.
E como é que rasteja até ali? 2, onde tem homens? Nós éramos mais de 20, 30 homens. A serpente vai sair, vai ir ter conosco. Por quê? E depois da oração. Que coincidência é essa? Agora, as pessoas desprezam os pastores moçambicanos. Pensam que nós, então, somos só aqueles pastores de letras. Se fosse um nigeriano, haviam dizer que é poderoso, é forte. Um pastor é forte quando vem da Nigéria. Um pastor é forte quando vem do Congo. Um pastor moçambicano é falso quando o poder se manifesta. E os vídeos, as imagens, por exemplo, que eu mostrei, a tua TV publicou-se nos programas, as pessoas a vomitarem coisas estranhas. Porque o moçambicano é falso, é diabólico. Mas se é um nigeriano, é homem de Deus. Quantas vezes já vimos episódios de pessoas a orar e animais estranhos aparecer? Agora, por que um moçambicano não pode? Por que o moçambicano não pode ter poder? Se há muita coisa que a gente ainda não mostrou na televisão. Se mostrarmos, o que vão dizer? Se eu dizer que às vezes quando eu oro, é normal enquanto as luzes estão desligadas, tudo começar a brilhar na minha casa. Vão dizer que é mentira. É possível isso? Se eu dizer que às vezes eu oro, um fogo do nada aparece. Vão dizer que é mentira. Como se fosse a pessoa da sarça que aconteceu com Moisés. Porque sou moçambicano, mas já acontece. São experiências que eu tenho com Deus. Do nada apareceu um fogo. Sim, são experiências que eu tenho com Deus. São experiências, não é uma, não é duas, não é três, são experiências que eu tenho com Deus. Agora, por que nós orarmos, a serpente aparecer? Sempre que você mata um animal, enquanto estiver no trabalho de libertação, oração, significa que aquele espírito foi vencido. E nós vencemos aquele espírito. Já passou mais do mês, já N1 está doce. As pessoas estão a viajar bem. Porque sou moçambicano ou somos moçambicanos, não temos poder. Quem disse que pastores moçambicanos não têm poder? Quantas pessoas nós temos ajudado através do nome de Jesus em Moçambique? Se o feiticeiro usa cobra, por que o pastor não pode matar cobra? Se o feiticeiro usa rato, por que um pastor não pode matar um rato? Se o feiticeiro usa aves estranhas, cova, morcegos, por que um pastor não pode orar aquela coisa cair? Se o feiticeiro usa animais para seus fins malignos, por que eu não posso orar? Aquele animal aparecer ou matar, se eu sou homem de Deus? Por que duvidamos do poder de Deus? Um fogo do nada, você ver um fogo do nada. Posso fazer isso? Espiritualmente. Você vê que isso aqui é poder de Deus, não é? Meu irmão, aqui há homens fortes em Moçambique. Há homens preparados em Moçambique. Só que os moçambicanos querem acreditar em pessoas de fora. Querem acreditar em pessoas que vêm da Nigéria. Aqui em Moçambique há homens fortes. Deus responde aqui. Deus cura aqui. Deus liberta aqui. Deus se revela aqui. Se quiser eu posso fazer isso só para te mostrar. Antes de, não sei, essa semana tenho uma viagem, vou para Chimoio. A próxima tem outra viagem, vou para Nampula. Mas posso criar um episódio antes de eu viajar, te chamar com a tua equipe, eu dizer, veja. Coisas que... Falecer este não acidente, e esta oração é válida de que trouxe até onde? Mas poderá responder daqui a nada. Permitam-me colocar uma questão aqui ao Miguel, que também junta-se a nós, a este nosso espaço de análise. Luís Miguel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui a tentar discutir... Creighton, deixe-me ouvir nesta linha, por favor. Estamos a tentar aqui discutir, perceber este cenário onde o pastor Baúl e outros pastores dirigiram-se à sala número 1, fizeram uma oração, enquanto oravam apareceu uma cobra e mataram. Segundo aqui o nosso convidado, desde o dia disto que houve esta oração e matou-se essa cobra, não mais houve acidentes. No seu ponto de vista, tem alguma relação com a oração feita com eles? Por eles, eu sei que é. Acha que uma das causas de acidentes é espiritual? Muito bem, obrigado por esta oportunidade. Também agradecer a Cima Sango, agradecer também e saudar os telespectadores internautas, e sua equipe técnica e ao meu colega do painel. Muito bem, a pergunta é pertinente. É lógico que há uma grande fusão entre a política, entre a nação e a espiritualidade, mas permita-me dizer que a cobra não tem muito a ver com a relação dos acidentes. Por quê? Porque são animais e talvez podia ser uma coincidência, permita-me a expressão. É normal, nós seres humanos temos sempre aquele cuidado de não assumirmos a nossa responsabilidade
e imputarmos a responsabilidade de qualquer feito maligno a coisas, a seres. Por isso que nós temos, por exemplo, jovens no país que dizem que eu não consigo casar, não consigo trabalhar, porque se calhar o meu pai fez um trabalho espiritual, mas em contrapartida, este mesmo jovem, ele esquece-se que não se dedica na escola, ele não tem qualificações para poder. Então, são fenômenos realmente que nós interpretamos em função, se calhar, daquilo que acontece no nosso dia a dia, e nós sempre procuramos alguém para culpar ou alguma coisa para culpar. Ora, se nós formos a assumir ou dizer que esta serpente tem ligação com este fenômeno de acidentes e tudo, então nós temos, por exemplo, acidentes que acontecem em vários cantos deste país. Nós temos, por exemplo, acidentes que acontecem, por exemplo, na Manhissa, temos acidentes que acontecem, por exemplo, há pouco tempo aconteceram aqui na N4, temos acidentes que acontecem em vários... Então, o que acontece? Acontece que é mesmo a questão da responsabilidade. É a responsabilidade individual, a forma como nós nos dirigimos à estrada. Então, isso também conta muito para o efeito desses acidentes. Então, a cobra, penso que não tem relação com isso, porque a espiritualidade, conforme eu disse logo no meu primeiro discurso, ou na minha primeira intervenção, sim, às vezes influencia o mundo físico, aquilo que acontece no mundo físico, mas no que toca a causa em concreto aqui, que é a serpente, penso que não pode responder a questão dos acidentes. O que se pode fazer para acabar com os acidentes? Bem, eu poderia até ir mais além, e eu tenho uma convicção política, mas também tenho uma convicção teológica ou religiosa. Assim, há muitos acidentes que acontecem no nosso país. Veja, eu quero fazer uma ponte aqui entre a política e a religião. O país sempre viveu acidentes sociais, acidentes políticos, quer dizer, fenômenos de conflitos permanentes. E então, para que, na verdade, Moçambique saia deste luto, deste fenômeno de acidente, eu concordo com a ideia de se trocar a bandeira. A ideia de se trocar a bandeira não é algo simplesmente, não é uma vontade humana, é uma vontade, é uma ordem espiritual muito forte. Veja, depois da independência, da consagração, da celebração da independência em 1905, 2 anos depois, acontece aquilo que nós chamamos a Guerra Civil. E depois da Guerra Civil, temos em 1990 ou em 1992, vamos a Roma, vamos assinar o Acordo Geral de Paz, e em 1994 começa o multipartidarismo. E desde todos os pleitos eleitorais, Moçambique vive guerra. Não se explica num contexto como Moçambique, onde temos vários recursos naturais, onde, em termos de pacificação, os moçambicanos são mais pacíficos, mas não se justifica o nível, primeiro, da miséria, o nível de conflitos que Moçambique vive. Moçambique nunca teve paz. Então, o que realmente esteja por detrás de tudo isso são os símbolos que estão na nossa bandeira. Por quê? Porque há necessidade de se trocar aquela bandeira, porque a bandeira de uma nação, como órgão de soberania, carrega a energia vital de um determinado Estado, porque representa um Estado. Então nós temos, por exemplo, na nossa bandeira símbolos como a arma. A arma sempre representa conflitos incessantes. Então há necessidade. Nós temos, por exemplo, a África do Sul. A África do Sul teve a necessidade de se trocar a bandeira em 1994. Depois do governo do apartheid, então Nelson Mandela viu que havia uma necessidade de trocar essa bandeira. Por quê? Porque a antiga bandeira representava conflitos, representava desigualdade, representava opressão, e eles trocaram a bandeira. Temos o caso, por exemplo, da Alemanha, temos caso de outros cantos do país que tiveram a necessidade de trocar a bandeira. Portanto, ao permanecermos com a nossa bandeira,
Por isso que temos vários conflitos no país desde a independência, dita independência política, até hoje. Nunca realmente Moçambique viveu uma independência. Por quê? Porque os símbolos que estão naquela bandeira, há um fenômeno na física chamado eletromagnetismo, o poder da atração. Então, o que nós atraímos é aquilo que está lá na bandeira. Atraímos conflitos, temos lá a enxada. Quer dizer, nós estamos no século XXI, onde houveram várias revoluções industriais, onde já não há necessidade de usar a enxada para poder praticar agricultura. Por isso que a nossa agricultura ainda está virada ao sistema neolítico, ao sistema paleolítico, porque nós não temos ferramentas, não temos símbolos de desenvolvimento. O único símbolo de desenvolvimento é a enxada. A enxada representa uma agricultura de subsistência e não uma agricultura moderna. Por isso que nós temos várias campanhas agrícolas, mas ainda continuamos dependentes. Exportamos os produtos, exportamos a batata, exportamos a farinha, exportamos o arroz, mas nós temos condições de praticar. Por quê? Porque a energia que está emanada na nossa bandeira permite com que nós vivamos essa desgraça que o Moçambique tem. Ok. Só uma questão. Estamos a fazer aqui uma avaliação sobre este assunto, sobre esse vídeo. E fomos levantar o assunto político. Eu vou fazer uma questão. Os países que não têm arma, mas estão em guerra, qual é o problema? Qual será o problema? Porque há países que na sua bandeira nunca houve arma, mas estão em conflitos. Qual seria o problema? 2. A África do Sul, que em 1994 trocou a bandeira, até hoje a xenofobia, é um país com mais crime, é um país com muita arma ilegal, é um país com mais morte do que os outros países. Qual seria o problema se trocaram a bandeira? No seu ponto de vista, este assunto de bandeira Não tem nada. assunto tem a ver. A vida é espiritual. Massango, a vida é espiritual. No mundo espiritual nós temos Deus e os seus anjos que zelam, protegem e salvam a humanidade. Mas também temos o diabo com os seus demônios. João 10, versículo 10. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Há espíritos de morte, há espíritos de acidente. Falou aqui. Por que os pastores moçambicanos não podem ser usados? Não, mas é preciso também termos... Que coincidência é essa, teólogo? Que coincidência é essa? Coincidência, já viu uma cobra vir onde tem pessoas? Homens. Há uma coisa vir em direção, é normal? Que temos que ter é coincidência? Como? É que a nossa cosmovisão sobre a serpente, sobre a galinha, sempre serpente e galinha não é a mesma coisa, é teólogo. Pejorativa. Veja aqui. Não é a mesma coisa. Serpente, meu teólogo, não anda numa terra onde há alcatrão, onde há viaturas a circular, onde há homens a orar. Serpente não faz isso. Olha, veja bem, estuda sobre a serpente. A serpente é um animal que rasteja. Número 1, num lugar silencioso, num lugar isolado. Número 2, num lugar onde lá, por exemplo, há capins para poder se esconder. Num lugar limpo, a serpente não anda de qualquer maneira, mesmo que não seja alcatrão, principalmente se houver pessoas. Número 2, não anda num lugar onde há transporte, andar por aí. Havia muitos caras a andar ali. Número 3, onde há mais de 10 homens, a serpente vem em direção a nós depois da oração. Não acreditas que podes orar e Satanás querer te atacar? Podes orar e Satanás querer estragar o cenário. Podes orar e Satanás querer te assustar. Nunca oraste em Nhambane. Em Nhambane, nós já estivemos numa vigília com um grupo de oração que estava aqui aqui na Matola, não sei o que e tudo mais. Se não me foge o nome, é Confins da Terra. Apareceu o serpente na vigília, a orarmos, a entrar ali. Você acha que é normal? É coincidência? Coincidência quando eu estou a orar. Por que não passou antes de orar ou depois de orar? Então, ok, a ideia é que a serpente na sua ótica representa representa uma entidade espiritual, não sabes disso? Maligna. A serpente em Gênesis o que é? Maligna, neste caso. A serpente em Gênesis. Ok, mas temos... a serpente em Gênesis temos ainda no Antigo Testamento. Sim. A serpente levantada por Moisés no deserto. Levantada por quê? Onde o próprio Deus conversa com Moisés. Olha, as pessoas que estão lá a passar por necessidade, Moisés teve a necessidade de levantar uma serpente e diz que quem olhasse para aquela serpente poderia ser salvo.
Jesus agora, Cristo. Escuta, espera, quer responder aí? Jesus Cristo. Deixa-me terminar o raciocínio, depois te Quando dou. Deus revela a Moisés para levantar a serpente para as pessoas olharem, é porque naquele momento que as pessoas deixaram de obedecer a Deus, estavam exatamente a obedecer a serpente, a obedecer a Satanás. Então, para Deus lhes mostrar a situação dele, disse: olhem para essa serpente, significa que vocês me deixaram para ouvir e obedecer uma serpente. Não que Deus é serpente, ou Deus apoia a serpente. Quando é que você viu que Jesus tinha serpente? Quando é que você já viu o homem de Deus a carregar a serpente? Essa é minha serpente, isso é um animal de Deus, é um animal bom. Jesus Cristo disse assim: sedes prudentes como a serpente e sedes simples como a pomba. Não, Jesus Cristo usa a figura da serpente, não usa a numa figura. vertente Jesus positiva, não numa usa, vertente... Usar a figura é pegar a serpente e mostrar. Jesus Cristo dá um exemplo de um aspecto que seria importante. É por isso, se for já ler, o próprio Jesus Cristo disse: os figos das trevas são mais ágeis do que da luz. Não quer dizer que é para nós sermos figos das trevas. Faça bem uma boa exegese. Não venha trazer versículos aqui malignos. No último debate esteve comigo. Disse que Jesus teve 3 esposas. Depois disse que Jesus matou alguém. Essas suas teorias, enquanto estiver com o desvendador, não funcionam. Eu sou teu pai espiritual. Mas você tem que aprender a manejar a Bíblia. Não usar a Bíblia para enganar as pessoas. Vamos lá. Não pode fazer isso, com você acredita no poder de Deus? Com muita cadência. Temos que olhar as coisas com muita cadência. Sim. O sentido existencial de todos os fenômenos quanto existem, penso eu que a própria Bíblia é clara ao dizer assim: Deus, depois de ter criado os seres, ele viu que tudo era bom. Portanto, a serpente também é o fruto da criação do próprio Deus. Sabia que a serpente tinha pernas? Até porque... Sabia que a serpente tinha pernas? Um momento. Antes da Até serpente, porque, sabia que a serpente foi amaldiçoada? Permita-me terminar o meu raciocínio. A filosofia quer trazer a dizer que tudo é bom. Não Sim. sabe que animais são usados na feitiçaria? Até porque até os homens são usados para feitiçaria. E não vamos dizer que o homem não é bom, porque então, o homem você vai usado... dizer que é bom. Temos Marcos capítulo 5, por exemplo, onde Jesus Cristo está a expulsar porcos, um conjunto de porcos que estava, quer dizer, um jovem estava possuído, o gadareno tirou legiões para os porcos. E há quem, através deste episódio, diz que não, os porcos já não se podem consumir. Agora, isso é uma falácia. Essa é outra teoria. Nós não podemos associar as serpentes usadas por certos curandeiros. Não curandeiros, já se acusaram. Não, eu estou a tentar dizer, por certos curandeiros ou por certas pessoas, então dizer que a serpente é um animal ou é um réptil é maligno. Não nada a ver com isso. Escuta, e por questões de uma serpente ter passado no meio de uma estrada, é normal. Quando é que já viste? Por quê? Quando é que já viste? Porque a estrada... Se a serpente entrar na tua casa é normal. A N1, por exemplo, eu conheço a N1 de ponta a outra. Sim. A N1, nas suas laterais, tem lá uma mata. Exato. É normal um animal ter que... Enquanto há carros ali a circular, há pessoas ali passar dali mesmo. Quando é que já viste isso? O que está acontecendo aqui, Massango? Principalmente se convidar os pastores para comentar isso. Hás de ver que eles já devem tentar dizer que não é falso, é mentira, não sei o que. Vão falar muita coisa. Mas veja, eu trago aqui provas. Desde que nós fomos orar, não há mais acidente na N1. Na N4. 2, depois de uma oração com a polícia, nós já regressar, isso acontece. Você começa a ver que é algo espiritual. É algo espiritual. Os animais são usados na feitiçaria, na bruxaria. Se você orar na tua casa, aparecer, por exemplo, um mocho, ou aquilo em Xangana chamamos de escova, significa que é um espírito que já está controlando, está a perseguir. Você orar, de manhã encontrar serpente ou animal, há um espírito maligno que está a perseguir. Você orar, há casas, que eu já fui orar, onde tem uma boa porta, tem azulejos, é uma casa assídua, limpa, empregados fazem limpeza. Você já orar, de repente estão a ver um sapo a pular ali. Você pensa que é normal? Espíritos usam seres. Quanto tempo pode levar essa calmaria, do seu ponto de vista? Que calmaria? Essa das 10. Nós desenvolvemos um projeto para orar por todo Moçambique, todo o controle. Vamos orar com todos os polícias, cada controle vamos orar. E além disso, vamos orar e sensibilizar os motoristas, porque aqui há uma coisa. Existe um acidente que é influenciado por um espírito, mas o espírito influencia pessoas. Pessoas estão para viajar, por exemplo, de Maputo a Cabo Delgado, saem das suas casas sem orar, não pedem proteção. Neste troço no ramo espiritual,
há feiticeiros, bebem sangue, gostam de sangue inocentes e sangue nas estradas. Os feiticeiros, se você for a ver os depoimentos, nós que já temos feiticeiros que se converteram através de Deus na nossa vida, vão te dizer, você está conduzindo, de repente, algo passa na sua frente, ou fecha o carro está a virar, estão a morrer, aquele sangue, eles consomem. Então, nós temos que repreender todo espírito que vive de sangue inocente nas estradas. Número 3, sensibilizarmos as pessoas. Mas também sensibilizar o governo a fazer estradas em condições. Mas não vamos negar que existem espíritos. Espíritos existem. Todos nós sabemos, não há quem vai me dizer que não sabe que existem espíritos que bebem sangue, existem espíritos que matam pessoas, existem espíritos responsáveis por acidentes, por doenças. Há doenças que não. Então, a vossa oração abrange onde exatamente? Eu quero perceber qual é o... Nós agora, enquanto estamos a nos organizar, muitos dizem que são falsos. Se fôssemos falsos, nós íamos pedir dinheiro das pessoas para fazer aquela oração. Nós não andamos aqui, não queremos ganhar dinheiro com aquilo. A única pessoa que nos apoiou foi o presidente do município da cidade de Maputo. Força, façam isso, porque ele também acredita em Deus. Mas não fomos aí, não queremos lucro com isso. Fazemos por coração. Fundos próprios. É de todo Maputo? Nós queremos fazer em todo Moçambique, todo aí não. Vamos sair aqui. Até então a oração vai de onde? Onde é que não deve haver de Maputo a Cabo Delegado a Maputo. Todo o controle. Onde tiver polícia, os carros vão parar, nós vamos orar pelas pessoas que estão nos carros, pelos motoristas, vamos sensibilizar, a viagem continua de Maputo a Cabo Delegado. E todas as cobras que estão nele, nós vamos matar, em nome de Jesus. Ele está a criar confusão com a sua todas as cobras que estão crença, veja. Matar. É por isso que eu quero dizer agora, das características. Se há um feiticeiro que anda a mandar cobras para matar pessoas, para criar acidentes nas estradas, se prepare. A minha equipa quer limpar todas as estradas. Vamos ouvir o teólogo. Todos os feiticeiros. Sim. Ele está em contradição com a sua própria crença. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra que uma das características do próprio Deus é onipresença, onisciência e onipotência. Significa que não há necessidade de nós termos que passar em todos os controles, termos que orar para evitar os acidentes. Significa que no meu quarto, até o próprio Jesus... É o que acontece. Até o próprio Jesus... São espirituais. O próprio psicológico. Já foi ao hospital, foi com psicólogo, mas só piorado. Não é viciado. Nós oramos. Quando oramos, saiu um espírito, disse: nós estamos aqui porque nos mandaram disso, mas isso. O nome dele e as coisas dele estão num frasco, no sítio X. E vocês acreditaram? Saímos. Vocês acreditaram? Estou para dizer, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Não é Satanás que estava a falar ali. Agora espera. Então é um Espírito Santo. É um espírito maligno, não é Satanás. Logo, Satanás nem vai falar com qualquer um. Satanás está... Isso é outro tema, vou discutir contigo. Então, saímos, fomos para o local, chegado ao local, encontramos exatamente naquele local, aquele frasco com uma pasta com o nome daquele jovem e com uma roupa interior do mesmo jovem. Abrimos aquela garrafa. Sabe qual foi a notícia que vimos de Maputo? O jovem já estava bem. Mundo espiritual. Você ora no espírito, mas é importante ter contato com as coisas ou com o local que foi feito. Mas o Miguel aqui perguntava se é necessário caminhar para não sei se Deus é onde sei lá onde foi feito. Eles não caminharam para lá. Não caminharam para lá. Há coisas que você tem que desfazer no terreno. Okay. Não há nenhum trabalho ou serviço espiritual que você mesmo termina na igreja só. Até que os anjos podem ir militar, mas há momentos que você deve desfazer. Por exemplo, um curandeiro. Você está a dizer que um curandeiro, para eu libertar, só vou orar na igreja? Não, mas ele fica livre, vai manifestar na igreja. Mas é importante eu ir para lá, onde há as coisas, onde há a pajota, onde há aquele gona, desfazer, queimar, e dizer: a partir de hoje você está livre. Não é só, em nome de Jesus, o pacto que você fez está quebrado. Tem que ir. Mas também que logo na ninhoca, a nemichimangaiteca é o loi, vai a minha camintundo, em quais objetos, o congele logo, isso, a pumela isso, a chuseca. Quanto tempo vai levar essa? A minha grande pergunta é esta: quanto tempo leva? Primeiro não trouxe uma oração. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Até agora você não viu nada. E boa novidade vou te dar. Esse final do ano será o final do ano mais calmo. Será um final do ano de muita alegria. Você já quer trazer, para você crer que eu sou homem de Deus, esse final do ano será o final do ano mais... Escrevam essa data, estou a dizer agora. Será o final do ano mais feliz, mais alegre. Você há de ver muita gente nas ruas, nas estradas. As pessoas estarão muito felizes. Esse final do ano será o final do ano mais feliz de Moçambique. Ok, vamos passar para outro ponto. Mas tivemos um acidente. Portanto, procure mais do acidente que houve ontem. Dê-me mais do acidente que houve ontem, faz favor. Há uma viatura que caiu na ponte aí, por favor. Dê-me imagens da viatura que caiu ontem na ponte e vamos dizer onde é que caiu. Ilustre
Aí está. Quero que comece a vir nas linhas mesmo. Dê-me som. O GC sobre o caso. Não foi em Manhissa onde oraram a oração, porque eu perguntava que a vossa oração estende-se até onde? Dê-me o som desse acidente. Faz favor, o GC. Som, produção, som do vídeo, som do vídeo. Estacionar caminhão, dormir. Eu sou de qualquer maneira andar, pessoal. Aviso para todos os motoristas. Pessoal, outro acidente. Caiu aqui no fundo, aqui. Caminhão, esse caiu no fundo. Caiu o caminhão no fundo. Devem tomar cuidado, pessoal. Já é dezembro, sono, cansaço, devem descansar. Se estão com sono, devem descansar um pouco. Estacionar caminhão, dormir. Eu sou de qualquer maneira andar, pessoal. Aviso para todos os motoristas. Ok, obrigado. Dê-me troca no GC. Dê-me GC sobre criminalidade. Pergunto aqui, o que está por detrás da criminalidade? Estamos aqui a ver no país, estamos a ver rapto, estamos a ver aqui assassinatos, tanto o terrorismo em Cabo Delgado. O que está por trás disso e quais são as possíveis soluções? Muito bem. Eu vou ser muito prático, vou tentar usar aqui uma analogia da religião, política, sociologia e outras áreas de saber. Em si, não há nada que traz um desequilíbrio, ou seja, um combustível, um fator que determina a criminalidade num determinado país, senão mesmo a instabilidade econômica. A instabilidade econômica é o principal vetor que alastra a criminalidade num país. Por exemplo, nós temos, um polícia que colocado a servir para uma determinada pátria, mas este mesmo polícia não dorme na sua casa porque está lá a servir e ele recebe mal. Então, temos um enfermeiro, temos um médico, temos um professor que mal recebe, tem várias cargas horárias de trabalho. Então, estas condições favorecem para que o crime vai crescendo de forma exponencial. Então, a corrupção é um dos principais fatores que leva o índice elevado de crimes. Olha, a questão de Cabo Delgado, por exemplo, é questão muito ligada mesmo a um abandono do próprio Estado. O Estado abandonou aquele lugar, ou seja, nós temos certos indivíduos que monopolizaram aquele território, fizeram daquele território suas propriedades privadas e a população daquele determinado lugar não se beneficia dos recursos que são tirados naquele lugar. O que vai acontecer? Aparece um insurgente e quando um insurgente aparece, alicia aquela determinada população e por causa da necessidade, por causa da fome, por causa do desemprego, é fácil essa população aderir esse aliciamento. Portanto, num país como Moçambique, o índice da criminalidade vai avançando, mas por quê? Porque a corrupção é maior. Então, há uns que estão a comer, não trabalham, mas há quem trabalha 30 dias, mas para ter um salário mísero. E este salário não serve para pagar as suas despesas, não serve para poder alimentar os seus filhos, não serve para pagar a sua renda. O que vai acontecer? Qualquer oportunidade que aparecer, este indivíduo, o que vai fazer? Vai entrar no mundo do crime. Olha, eu costumo dizer assim, que quando nós toleramos toleramos um terrorista, no caso do Cabo Delgado em concreto, quando toleramos um terrorista, então é porque a estrutura, a máquina administrativa local é cúmplice disto. Eu até fiz essa citação no sábado, onde eu dizia assim, que Vladimir Putin dizia assim, quem perdoa o terrorista é Deus, e nós, a nossa missão é levá-lo, esse terrorista, até Deus. Significa que nós não podemos poupar o terrorista. Então não se explica, desde 2017 até hoje, ainda há aumento de mortes, há aumento de ataques em Cabo Delgado, quando nós temos condições para parar isto, nas cidades, nas escolas. Quer dizer, a criminalidade está em todas as facetas, está em todos os segmentos da sociedade. Até em casa, as crianças vão à escola, já entendem, aprendem. Eu já vi um número de jovens, um grupo de jovens,
na conversa, não estão a falar sobre a ciência, não estão a falar sobre a religião, estão a falar, imagine se eu for a roubar aquele carro, quer dizer, estão a falar sobre coisas prejudicantes. Então, isto significa que isso já está no DNA do moçambicano. Então, é impossível acabar com a criminalidade de Moçambique enquanto o nosso sistema, enquanto a nossa política econômica não for instável. Então, o principal pela reportagem que passou, nós não podemos só estar toda a vida a criticar, mas é importante também parabenizar quando eles fazem algo bom. E seria bom que eles fizessem mais este trabalho e protegendo o povo. Agora, primeiro sobre a segurança, eu não vou dizer que em Moçambique nosso trabalho ou não estamos capazes. Em Moçambique há homens fortes, há quadros, tanto na religião, eu sou um deles, assim como também no Ministério do Interior, Justiça, etc., Defesa, há homens fortes. Mas a primeira coisa, a primeira falha é que em Moçambique, em todas as áreas, valorizamos mais pessoas de fora do que pessoas de dentro. Esse é o primeiro erro. O moçambicano não tem a oportunidade de mostrar aquilo que pode, aquilo que é capaz ou sabe fazer. É por isso, se for a ver, a maioria dos chefes ou superiores são pessoas, às vezes, que nem são diretamente moçambicanos. Número 2, formação. Estamos a investir muito na formação dos profissionais. Agora estamos a falar, por exemplo, dos raptos, seria mesmo defesa interior. Então, são poucos homens que são tirados para serem preparados ou para aprender novas técnicas. Porque o mundo do crime, o bandido, ele também estuda para fazer a sua bandidagem. E a cada dia o bandido evolui. Mas há de ver que o próprio polícia, por exemplo, ele mantém. Então o bandido já sabe, por exemplo, que hora X, eles fazem patrulha na rua Y, mas da hora X ali está no silêncio, então podemos operar. Então é importante que eles não sejam estáticos, mas também possam evoluir. Por exemplo, a KM é uma pistola pesada, e eu acho que eles tinham que substituir. Moçambique já está no nível em que todos os polícias podiam já ter pistolas, porque vamos falar de uma situação de rapto. Então, aquilo é rapto, são 1 minuto, 30 segundos, alguém já foi levado. Agora, alguém está a vir a correr com uma KM. Então, a nossa polícia, a nossa defesa manipulam. Então, sempre que se descobre isso, devem ser despromovidos e, além de serem despromovidos, colocarem pessoas qualificadas. Porque aqui em Moçambique há homens bons, aqui em Moçambique há homens terríveis. Eu viajo muito, só para o Maçanco saber, já viajei num carro em que tinham coisas quentes, passamos muitos sítios. Mas chegamos num sítio onde encontramos, me foge o nome, mas é antes de minha mãe, tem 2 policiais da Cernic gêmeas, não me esqueço delas. Elas podem estar a assistir, alguém conhece, mas depois de passar Gaza, para entrar em Nhambane, tem um controle, é muito chato. Então, 2 gêmeas fizeram um trabalho, eu não parei, mulher faz isso. Mulher é capaz disso, uma mulher. Você vê, mulher faz isso. Afinal, aqui em Moçambique há um controle Y. Você vê que não trabalhas. Mas o que acontece? As pessoas trabalham, arriscam suas vidas. Alguns, por exemplo, estão se a meter no mundo do crime. Um bandido, quando você descobre, você como polícia também já está em risco, mas depois não há motivação, você vive em situações precárias, você tem que mudar de casa, o seu comandante, os seus líderes. Há polícias agora que já não estão vendo as suas casas porque desmantelaram, às vezes, um grupo de bandidos. Mas o próprio governo não sabe como zelar, proteger. Então, aqui em Moçambique, estaríamos a falhar se disséssemos que, olha, não há sistema de controle. Há muito controle e há muito trabalho. Aqui, quando eles querem trabalhar, trabalham. Se um cara desaparece, eles querem de verdade encontrar, vão encontrar. Se há um bandido que procura, vão encontrar. Mas aqui é a questão da motivação. Um polícia deve ser motivado, um militar deve ser motivado. Se vocês fazem isso, por exemplo, com equipas de futebol, mas com a polícia, com os militares e com outros setores públicos, não faz. Então, a nossa meta é Y. A esquadra que nos conseguir a meta X, queremos que todos os bandidos sejam neutralizados, nós vamos promover, nós vamos ressarcir, nós vamos dar bons. Então, você é um polícia, por exemplo, que fazer isso, nós vamos te promover. Então, isso vai estimular com que as pessoas trabalhem. Número 2, deve-se pagar bem. Uma das vezes eu falei na televisão e vou falar, para mim, nos ministérios públicos, principalmente de defesa, no Ministério do Interior, o salário mínimo deve ser 30 mil meticais. Não pode ser 10, 12, não. Aqueles devem receber bem, porque estão a trabalhar. Então, assuntos têm a ver com a proteção da nação, a proteção do povo. Eles não podem estar sensíveis para a corrupção. Você encontra um gajo que não recebe bem,
Ainda que tenha encontro com droga, eu posso dar 1.000 meticais, deixa 1.000. Às vezes tem uma dívida que está a dever renda. Ele te aumenta 1.000 ser 2 para pagar minha renda. Então vai deixar aí com as suas drogas. Mas se ele recebe bem, ele vai querer salvaguardar o seu emprego. Então é muito importante os que são de direito motivar os polícias, motivarem os militares e outros. Outro ponto importante também, todos os setores públicos devem ter um setor que fiscaliza, porque os moçambicanos, pela experiência e pela pesquisa que eu fiz, só trabalham quando são policiados ou fiscalizados. Quando você deixa alguém, olha, o seu setor é esse, então faz e desfaz, aquela pessoa vai fazer, vai desfazer. Mas quando há um controle, há uma inspeção que vai para ver essa esquadra, esse quartel, como é que estão a viver, como estão a trabalhar, os polícias subordinados estão lá embaixo, como é que estão a trabalhar bem, tem alimentação, estão a ser, não sei, as coisas andam como deve ser. Você há de ver que o trabalho vai ser dinâmico, mas se fores a ver, não querendo falar mal, há muitas esquadras onde não recebem visita durante 5 anos. Durante 5 anos, há postos policiais que não recebem visitas. Não há ninguém para controlar, não há ninguém para ver os relatórios. Então é importante. Agora, outro ponto também é sobre a seleção dos próprios policiais. Como é que se faz a seleção? Aquilo de levarem mais de 4.000 pessoas no único dia, dizer, dá uma volta, depois faz 30 flexões, depois disso, aquilo não é nada. Não, seleção não se faz assim. Primeiro você não conhece aquela pessoa, não conhece o perfil daquela pessoa, às vezes aquela pessoa corrompeu para aquela vaga, quando começar a trabalhar vai ser corrupto. A seleção deve voltar a ser aquela antiga, que os primeiros policiais, então, passaram da mesma, que é a própria comunidade, é o próprio bairro. Então, que vê, diz que não, conhecemos o Baúl. Baúl é um bom jovem, Baúl é dinâmico, Baúl trabalha, Baúl é uma pessoa íntegra, Baúl é uma pessoa que tem uma opinião boa. Levam aqueles nomes a partir dos bairros, levam, por exemplo, para os postos administrativos, não sei o quê, e depois da seleção, para não ser massas vulneráveis em que você já nem sabe controlar quem, pode ser nas esquadras. Nas esquadras, tem 100 pessoas, cada esquadra se recebe 10 daquele bairro, então depois, ali na esquadra, tem pessoas qualificadas que podem selecionar os melhores saem, vão para um comando. Agora, todos vão para o comando. E vais ver que é uma equipa de 10, 20 pessoas que querem selecionar no meio de 8.000 pessoas. Então, vão acabando selecionando pessoas que não são qualificadas. E o controle não é minucioso. Então, eu penso que a seleção deve voltar a ser aquela antiga, em que no bairro viam que não, ei, Massango é forte. Massango, para ele é forte. Aqui quando há um ladrão, basta você gritar socorro, Massango sair, Massango vai pegar, Massango é corajoso. Então, o próprio chefe, a comunidade, dizer que não, aqui no bairro temos 5 jovens fortes, esses são perigosos, esses, você há de ver que vamos ter jovens que vão entrar na polícia com um bom perfil e com uma boa estatura. Você há de ver polícias hoje em dia, é mais magro que um ladrão. O ladrão quando fala dá medo, mas o polícia quando fala, você vê que não é nada. Vai empreender como? Um polícia que quando anda com arma não tem força, não sei o que tudo mais, é fofinho, só porque pai é fulano, estão a dar vaga. Devem pegar pessoas robustas, pessoas fortes. Desde a comunidade, postos policiais, esquadra, sim, por último comando. O comando não tem a capacidade de conhecer. Ali o que acontece? Entram, por exemplo, primeira lista, são 200 pessoas. Dá uma volta. Aquele que está a escrever, se eu lhe perguntar, o número 1 da lista deu quantas voltas, não sabe? É por isso que, se você for a ver, ele depois de dar em volta, vai procurar alguém para dizer, deu quantas voltas? E eu, Enoque, como sou esperto, já disse aquele que estava a controlar, que escreva que dei 20 voltas, enquanto eu só dei 2 voltas. Ele nem me viu quando eu parei de descansar, porque são muitos. Ele, 100, mais 100, não controla nada. Chega na hora de inflexões, o próprio instrutor que está ali a vos controlar, ele só diz, todos fiquem claros, são 100 pessoas aqui, por exemplo, dá flexões. Ele vai, como vai controlar todos? Eu digo, aquele está a controlar, diga que eu dei 50 flexões, enquanto só dei 2. Chega aquela fase, por exemplo, de correr, aquele que fica com aquela coisa para controlar o tempo que a pessoa vai fazer aquela corrida, me foge o nome, aquela corrida de resistência. Só está ali, chegam logo os 10, não sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, as pessoas têm que se organizar. E depois vai dizer que você estão aprovados, vão. Não, tem que começar assim como faziam antigamente. Já viste um polícia antigo? Um militar antigo como é? Um militar antigo é mais, um polícia antigo é mais do que um recém-formado no comando. Mas nós sabemos que os comandos é comando. Comando é alguém mesmo forte. Mas você há de ver que um cinzentinho, desculpa a expressão aqui, a polícia de proteção antiga, ou mesmo um militar antigo, é mais forte, mais temível. É por isso, se você for a ver,
lutaram 16 anos, não sei o que, contra o português, nem tinham muitas armas para tirar, mas tiraram bravo. Mas hoje em dia nós estamos conseguindo tirar um grupo que está aqui em Cabo Delgado, já passa muitos anos. Você acha mesmo que se os governantes, a polícia, a defesa querer tirar, que eles podem conseguir? Mas onde é que está o problema? Hoje em dia não se escolhe alguém pela competência, pela estatura, em nhonga, tudo em nhonga. É para Miguel, como é que é? Saímos juntos na televisão para ouvir que estás a selecionar polícias. É para tenho 2 putos aqui, meus pá. É para faz lá um refresco aí, não, que você sabe como é que é. Estou a mandar 2 paus, vai meter preguiçosos, preguiçosos, vai meter bandidos, vai meter ladrões, vai meter pessoas que nem têm um bom perfil, mas a comunidade conhece. Tua comunidade conhece, Mação. Ok. Se eu querer saber quem você é, Mação, eu ir onde você nasceu, cresceu, eu vou saber tudo sobre si. Antes que eu seja crucificado pelos telespectadores, permita-me atender pelo menos 2 pessoas de uma forma rápida. Vejo aqui, estão a pedir que possamos abrir as linhas. Vou atender aqui 2 pessoas que vamos compor o tempo da antena. 2 pessoas, depois vamos para as considerações finais por parte dos nossos telespectadores. O nosso número está à vossa disposição, 85-359-927. Quero